A República Podre, da deputada Flor de Lis, do religioso João de Deus, do médico Roger. Sim, Brasil. República podre, falsa, corrupta, distorcida, mais unitária que federativa. E que tem como líderes uma deputada federal religiosa com a pastora Flor de Lis, com seus 52 filhos, com quem, aliás, por vezes transava, e seu marido, assassinado afinal por eles. E um espírita como João de Deus, farsante enganador e estuprador de centenas de mulheres. E ainda um médico como Roger Abdelmaci, molestador de sabe-se lá quantas mulheres, e provável até menores. Isso entre muitos outros da mesma laia. Brasil com Z e cifrão. Uma república que teve como presidentes Collor, Temer, Médici e outros. E alguns mais altivos, mortos de forma estranha, caso de João Goulart, Tancredo Neves e JK. Um país que pode ser resumido como trágica aberração. Não só isso, ainda corrupção sistemática, eleições fraudadas, tradição secular, com uma subserviência a impérios estrangeiros, queimadas favelas penitenciárias, melhor, centros de tortura e indignidade, metade da população sem água potável e condições sanitárias mínimas, saúde pública deplorável, autoritarismo e impunidade, desigualdade líder mundial. E mentiras fake news na língua do império, com manipulação da Big Media e redes sociais, e da ignorância e medo para continuar se mantendo a aberração descrita. Como chegamos a isso? Mulheres, parentes, terceiros foram às delegacias policiais e à justiça, denunciando os religiosos e médicos vagabundos. Suas queixas foram ignoradas. Por que e como? Corrupção, propinas, interesses. Repensar o Brasil e os rumos do planeta, da questão social à ambiental. Isto, nem um Trump nem seus servis adeptos daqui jamais farão. O sonho de Trump e do Império estaria sendo realizado por aqui. Militares e policiais armados há décadas, reprimindo o povo a serviço de oligarquias financeiras com matriz nos Estados Unidos. E há quem queira mais desgraça ainda, pois sonha com o modelo americano. Estados Unidos à frente, puxando o paraplégico Brasil. Ora, os Estados Unidos que nunca ajudaram ninguém, nem no Império, e de lá ficou o depoimento de Eduardo Prado, entre outros, e muito menos desde o golpe republicano para cá. E temos os dados de Muniz Bandeira e Noam Chomsky, por exemplo. Embora nosso povo sucumbindo, esfomeado a comer restos, ele precisa também dos restos dessa falha democracia, que sabe-se plutocracia mascarada. E ainda precisa fazê-la avançar, pois a alternativa será a barbárie totalitária, já no horizonte, ou talvez entre nós, sem que o percebamos. História. Tá, a criança perguntou do pai o que era política, né? Aí o pai falou pro filho que não, que ele era muito criança, que ele não ia entender, mas a criança insistiu e queria saber mesmo assim. E o pai falou pra ele que política era povo, governo, poder econômico, classe trabalhadora e futuro do país. E a criança pediu que o pai fosse mais claro, né? Então o pai deu uns exemplos, disse que ele, que era o pai, o chefe da família, era quem trabalhava para sustentar todo mundo, era o poder econômico. A mãe do rapaz, do menino, era o governo, que era quem dava as ordens na casa. A criança que estava perguntando era o povo. O irmãozinho dele, o futuro do país, e a babá, a classe trabalhadora. O menino continuou sem entender nada, né? E aí o pai dele disse que quando ele crescesse ele ia entender, tá? Foram dormir, o menino acordou no meio da noite com o irmãozinho dele chorando. Ele foi no berço, o irmãozinho dele tava com a fralda cheia de cocô. Ele chamou a mãe, chamou, a mãe tava no sono profundo, não acordou.
foi procurar o pai, que não estava do lado da mãe, encontrou o pai no quarto da babá, traindo a mãe com a babá. E aí ele resolveu voltar pra cama e dormir também, porque ele não podia resolver só. E no outro dia cedo ele falou pro pai que tinha entendido o que era política. E o pai pediu para ele explicar com as próprias palavras o que era política. Aí ele falou pro pai dele que enquanto o poder econômico fode a classe trabalhadora, o governo dorme profundamente, o povo é totalmente ignorado e o futuro do país continua na merda. Alô, galera do Caminhando Jornal. O meu destaque dessa semana é a guerra híbrida. Aqui, um conceito muito interessante que está sendo veiculado e discutido de como são usados as novas operações americanas para desestabilizar governos que supostamente não estão alinhados à política norte-americana. E aí, muito curioso para entender esse novo cenário de utilização das redes sociais, do poder da imprensa, da influência de massa com os aplicativos e inteligência artificial e como isso é usado de uma forma militar. O livro analisa que o autor faz uma análise de Ucrânia e Síria, né? Mas vale muito para a gente entender o Brasil, como as coisas aconteceram por aqui e como é esse novo procedimento, né, militar, estratégico, geopolítico, que funciona tão bem também para a América Latina, em especial Brasil e Venezuela. Então, fica aí como destaque aqui, guerras híbridas, um livro muito interessante para essa atualização e entendimento do que acontece hoje. Tá bom, galera? Abraço! E o que nós vemos no Brasil, nesse estado mongoloide brasileiro, em que as esquerdas estão tomadas por uma doença senil, que é o oportunismo, o revisionismo, o reformismo. E o que nós vemos aí? Getúlio Vargas, 1954, derrubado pelo imperialismo. Uma tremenda campanha contra Vargas, porque os Estados Unidos são rei do marketing, não? Nós temos aí o Pato Donald, Mickey e assim por diante, filmes americanos, Netflix, etc. Depois nós vemos JK, que interessantemente o Sodré menciona que ele tinha uma política de conciliação, que era dar uma no cravo, outra na ferradura. Então, de um lado, tentava posições nacionalistas e do outro lado, posições que interessavam os interesses norte-americanos e imperialistas. Isso está no Sodré. Uma política que JK fez, teria feito, e que deu de alguma maneira certo até um determinado momento. E tivemos talvez o governo mais democrático do Brasil, que foi de João Goulart, que foi derrubado justamente quando tomou medidas em defesa do capital nacional e das empresas nacionais e do desenvolvimento nacional. O João Goulart foi derrubado. O que nós vemos nesse trilho histórico todo? A presença do imperialismo. O problema nosso não é o Bolsonaro na presidência, é atrás dele o braço do Império Americano, fortíssimo e muito bem organizado. Meu fato em destaque é exatamente a comparação dos discursos das duas maiores lideranças políticas existentes no Brasil de hoje. Uma da extrema-direita reacionária pela própria situação de ser extrema-direita, liderada pelo presidente da República, o capitão Jair Bolsonaro. Ainda nesse 7 de setembro de 2020, tentando reavivar o golpe de 1964 como uma saída democrática que teria havido no Brasil naquela época, quando nós tínhamos um grande governo de João Goulart, um governo de grandes reformas progressistas no campo da educação, da economia, do controle da remessa de lucros para o exterior, os lesa-pátria dentro das Forças Armadas e fora delas, os grandes monopólios e oligopólios traíram os interesses do Brasil e se entregaram
de corpo e alma, num sentido figurado, ao império, os interesses do Império Norte-Americano. O outro foi o discurso do grande líder da centro-esquerda brasileira hoje, do Lula. Ele faz, de certa forma, ainda tímida, uma autocrítica e sinaliza para a esquerda. Vamos ver no que vai dar. Esse é o meu fato em destaque. Meu fato em destaque vai para o desaparecimento dos ônibus na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O que é mais estranho é que as empresas cancelam linhas de ônibus, a prefeitura não faz absolutamente nada e nós vemos a população à mercê do transporte alternativo, que sabemos muito bem que na Zona Oeste ela está sob controle das milícias. O que seria de interesse tanto dos empresários quanto da prefeitura em se omitir em relação a esse controle do transporte na Zona Oeste? Não sabemos. Podemos supor, mas de fato não sabemos. Mas que é estranho o estranho que a prefeitura se omita e os empresários aceitem passivamente essa situação. É muito estranho. Homenageando o querido e saudoso Aldir Blanc. Caía a tarde feito um viaduto e um bêbado trajando luto me lembrou, Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mataborrão do céu chupavam manchas torturadas, que isso pouco o bêbado com chapéu coco fazia irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão em fio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas eu sei que uma dor assim urgente não há de ser inutilmente. Eu sou Sandra Santos, colaboradora do jornal Caminhando TV. Hoje eu vou falar sobre o envelhecimento saudável. E para enriquecer essa minha fala, eu decidi trazer para colaborar comigo Adélia Prado, na poesia Erótica é a Alma. Todos vamos envelhecer. Querendo ou não, iremos todos envelhecer. As pernas irão pesar, a coluna doer, o colesterol aumentar. A imagem no espelho irá se alterar gradativamente e perderemos estatura, lábios e cabelos. A boa notícia é que a alma
pode permanecer com o humor de 10, o vício de 20 e o erotismo dos 30 anos. O segredo não é reformar por fora. É, acima de tudo, renovar a mobília interior. Tirar o pó, dar brilho, trocar o estofado, abrir as janelas, arejar o ambiente. Porque o tempo, invariavelmente, irá corroer o exterior. E quando ocorrer o alicerce, precisa estar forte para suportar. Erótica é a alma que se diverte, que se perdoa, que ri de si mesma e faz os prazeres da sua história, que sua espontaneidade para ser sensual, que se despede de preconceitos, intolerâncias, desafetos. Erótica é a alma que aceita a passagem do tempo com leveza e conserva o bom humor, apesar dos vincos em torno dos olhos e o código de barra em cima dos lábios. Erótica é a alma que não esconde seus defeitos, que não se culpa pela passagem do tempo. Erótica é a alma que aceita suas dores, atravessa seu deserto e ama sem pudores. Aprenda, bisturi algum vai dar conta do buraco de uma alma negligenciada anos a fio. Como diz a poesia, o tempo passa para nossas formas físicas, mas a nossa alma pode estar ainda muito jovem e muito sapeca serelepe. Divirta-se na vida, aproveite seus momentos, construa uma paz interior. Um grande abraço e um envelhecimento saudável. Fala, rapaziada, muito bom dia, estou aqui na garagem da Transurb, mais uma demissão em massa aí, que a galera tá sofrendo, e aí o sindicato vai dar contra-proposta da proposta que a Transurb fez com os trabalhadores. Essa primeira reunião agora, 10 horas da manhã, e nós temos outra reunião logo mais lá na Garagem da Graça, né? Outras demissões estão vindo aí. E vamos aguardar, gente, vamos aguardar para saber que futuro que a nossa categoria vai levar. Essa galera aqui já cumpriu o aviso e segundo a contraproposta da categoria do sindicato rodoviário, essa galera vai ter uma garantia de retorno caso a empresa volte a contratar. Um grande abraço aí, logo mais estamos lá na Graça. Eu discuto os conceitos de república, democracia, demonstrando a incompatibilidade desses regimes ou sistemas ou formas de governo com o capitalismo. No âmbito do sistema capitalista é absolutamente impraticável, impossível essa convivência de república e de democracia. O que temos são repúblicas sem qualquer fundamento doutrinário, porque é impossível se fazer uma república que atenda plenamente à formação da cidadania e os direitos de todos, tampouco uma democracia, já que nossa democracia é uma democracia capenga, incapaz de prover as necessidades básicas fundamentais do povo.
Então, é preciso que uma história da República, por mais breve que seja, contemple essas questões. E o meu objetivo é exatamente mostrar que os males da nossa origem se encontram exatamente no fato de nós termos pervertido esses dois ideários, o republicano e o democrata, o verdadeiro democrata, a verdadeira democracia. Mais uma vez, que satisfação estar aqui no Jornal Caminhando TV, junto com esses amigos, baluarte em defesa da cultura, em defesa do nosso país. E hoje eu continuo homenageando o mestre, o grande mestre, Carlos Drummond de Andrade. Escolhi uma poesiazinha que fala da infância, tão longe, mas tão gostosa a infância de cada um. E feliz é o ser humano que consegue prorrogar essa infância, né? Aquelas brincadeiras de infância. Então, o poema do Carlos Drummond de Andrade não podia ter outro nome, Infância. E diz assim: meu pai montava a cavalo, ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo, meu irmão pequeno dormia. Eu sozinho, menino entre mangueiras, li a história de Robinson Crusoe. Cumprida a história que não acaba mais. No meio-dia, branco de luz, uma voz que aprendeu a ninar nos longes da senzala e nunca se esqueceu chamava para o café. Café preto, que nem a preta velha. Café gostoso, café bom. Minha mãe ficava sentada cozendo, olhando para mim. Psiu, não acorde o menino. Para o berço onde pousou um mosquito e dava um suspiro. Que fundo! Lá longe, meu pai campeava, no mato sem fim da fazenda. E eu sabia que minha história era mais bonita do que de Robinson Crusoe. Amigos do Caminhando Jornal, da TV Comunitária do Rio de Janeiro, esta canção de Antônio Marcos e Mário Marcos, Como Vai Você?, gravada por Roberto Carlos. Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida. Razão da minha paz tão esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Um grande abraço e até breve. A eleição de Bolsonaro pode ter surpreendido a muitos. Realmente surpreendeu, que afinal de contas são 30 anos de uma Constituição democrática, 14 anos de um governo dito de esquerda, e o Bolsonaro se elege com os votos inclusive da população pobre,
né, a boa parte do seu eleitorado vem da população pobre desse país. E essa surpresa se dá justamente porque a esquerda entendia que, se estamos atendendo às questões básicas, às necessidades básicas, essa população vai, obviamente, caminhar junto com a esquerda. Só que Bolsonaro não é um desvio. Bolsonaro não é um ponto fora da curva. Né? A população brasileira, a sociedade brasileira é uma sociedade conservadora. Provavelmente o ponto fora da curva foi o governo do PT, porque esse sim estava agindo por fora da tradição e da forma de pensar dessa sociedade. E se surpreendeu por quê? Porque justamente esqueceu uma questão fundamental. Esqueceu de atuar no campo ideológico. Esqueceu de atuar na transformação da forma de pensar dessa sociedade, tão massacrada por um pensamento de direita, tão dominado por um pensamento conservador, e que agora veio à tona, sem qualquer subterfúgio. Então, foi um erro da esquerda? Foi um erro da esquerda. Mas Bolsonaro não é um ponto fora da curva. A surpresa é daqueles que achavam que, simplesmente atendendo às necessidades materiais básicas, você tem, né, a população caminhando junto contigo. A história tem mostrado em vários momentos e em vários lugares de que simplesmente a questão material não é suficiente. A nossa transição democrática não foi igual à da Espanha, com aquele pacto e tudo. A nossa transição democrática foi patrocinada pela ditadura militar, pelo antigo regime terrorista. A nossa transição democrática seguiu a linha geral de estrategistas americanos e brasileiros como Golbery e Huntington. Huntington era um teórico americano, autor do livro Soldado e o Estado, imensamente inteligente e capaz, e fez seminários dentro do Palácio do Planalto para militares. Então eles controlaram, eles planejaram a tal distensão gradual e segura, lenta, gradual e segura, que foi isso mesmo, e ao mesmo tempo eles, além disso, eles controlaram toda a transição. Há livros sobre isso, teses e tudo. Quer dizer, essa transição democrática foi dentro dos padrões desejados pelos militares. Em seguida nós tivemos a anistia. Essa anistia é a mesma coisa, foi uma anistia limitada, uma anistia que deixou soltos terroristas, deixou soltos terroristas da direita, deixou soltos militares, autores de crimes hediondos. Tem livros também vários sobre isso, aí A Casa da Vovó, tem livros, o famoso Pastor Cláudio, tem até filme na televisão, em que torturadores e assassinos da pior espécie ficaram soltos e continuaram trabalhando com o jogo do bicho, milícias e assim por diante. Então, primeiro que foi uma transição distorcida, uma anistia totalmente distorcida, e a esquerda fragilizada, bota aspas nessa esquerda, e os democratas fragilizados não conseguiram negociar isso. A par disso, aqui diz, e mais de década de governo de esquerda. Nós não tivemos nenhum governo de esquerda. O Lula declaradamente não é de esquerda. Esquerda no sentido socialista, comunista, a favor de uma maior igualdade, de uma socialização real, contra o imperialismo americano, esquerda nesse sentido. Então, não houve esquerda, houve uma coalizão em que tinham os setores de esquerda que eram minoritários. E dentro do PT não vem se falar em tendências de esquerda, que havia uma tendência majoritária, essa tendência provadamente era neoliberal, e ela deu as cartas no PT esses anos todos, e o PT foi eleito graças a ela, a negociações dessa corrente, que envolvia o senhor Dirceu e o senhor Palocci, que negociaram apoios aí do capital financeiro, etc.
Isto está no livro Brasil, Lula, Ano Zero, do James Petras, que analisa o governo de Lula e disseca. Há outros livros, como o de José Martins e outros. Na realidade, nós não tivemos governos de esquerda precedentes a esse do capitão Bolsonaro, porque o governo do Sarney foi um governo chamado aí de transição, não é? Mas já estava em transição, já tinha sinalizado o Golbery para distensão gradual, não é? Já vinha naquela estratégia final, não é? Já desde o fim do governo Geisel, o governo Figueiredo. Assume, era o Tancredo, eleição indireta, não é? Tancredo ganha do Maluf, até porque Tancredo era um conservador, não é? Tinha nada de homem de esquerda. A composição é com Sarney, que vem da Arena, não é? Era uma pessoa também conservadora. O ministro do Exército foi quem avaliou, deu aval para o Sarney assumir, não é? Porque havia até uma dúvida se seria ele, Ulisses, enfim, e convocar eleições diretas, no caso, não é? Assume aquele de Alagoas, aquele moralista lá, não é? E que veio com aquela conversa fiada e se elegeu aí, não é? O Collor de Mello, homem conservador, que eu saiba, não é? Depois dele, quem é que vem? Fernando Henrique, também traça uma política profundamente liberal, conservador. Ele era filho de um homem de esquerda, não é? O pai dele era general, tio, eram pessoas da campanha do petróleo, mas não Fernando Henrique. E vem o Lula. O Lula, eu votava sempre no Brizola, não é? Mas no segundo turno eu votei no Lula. Mas o que é que ele faz também? Vem com um processo, estou a dizer que nunca o banqueiro lucrou tanto quanto no governo dele. Então nós não temos essas questões todas, não. Vem Dilma, não é? Que acaba terminando com um infeliz processo neoliberal e assume. Estava tudo esfacelado, a economia esfacelada, vem esse capitão com conversa fiada, demagogia e se elege. É isso. Mas também não é contínuo, não vai ficar, não. E eu não vejo um quadro de mudança revolucionária no processo. É isso daí. Rafa Grisolha, oriundo do mercado, trabalhou em empresas como a Exxon, Cosan, que também representa a Shell no Brasil, e também presta serviço voluntário no IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo, que, tal como a Agência Nacional de Petróleo, deviam se chamar Agências Internacionais ou Instituto Internacional de Petróleo, pois defendem, na verdade, os interesses de estrangeiros em nosso território, e não da Petrobras e não dos brasileiros. Lógico que o Rafael Grisolha está feliz, não tem dúvida. Comprou um negócio, o subsídio provavelmente dessas empresas, 9,6 bilhões. E recuperar em 3 anos é um negócio da China. E ainda poderemos ficar sem os 37,5% que temos ainda de participações na BR. Só espero que tenha honradez de devolver a nossa marca, se essa venda se concretizar, que deve ser a preço de banana, novamente pelo sistema Petrobras. O que afeta o brasileiro? Provavelmente aumento de combustíveis. E cortando um braço do sistema do poço ao posto, ou do poço ao poste, da Petrobras. E podendo o governo trabalhar melhor com a questão de preços na política de ponta com o consumidor. É lamentável, mas falta garra, falta informação chegar à população. A BR Distribuidora não poderia ter sido vendida. E isso é outro objeto a ser reconquistado pelo povo. Através de greve, através de mobilizações sociais, temos que ir para a rua. Não há outro jeito. Convocamos a todos. Sindicalize no seu sindicato.
o regime terrorista militar instalado no Brasil até 85, mais ou menos, ele se esmerou em técnicas e em meios no sentido de garantir no futuro seus valores. Houve uma distensão que foi militar, que colocou na Constituição e na Constituinte valores que interessavam a eles. Caso do famoso 142, artigo 142 da Constituição. Simultaneamente, o que nós assistimos além disso? Uma anistia completamente deturpada, que anistiou crimes hediondos. E uma anistia que foi promovida por quem? Negociada por quem? Um regime terrorista e uma esquerda e democratas destroçados pela tortura, pela repressão, pela cadeia, pela perseguição, por direitos políticos suspensos. E o resultado é o que temos hoje no Brasil. A cúpula da AP foi assassinada. Na famosa chacina do Alapa, assassinaram o autêntico PCdoB que existiu. O Araguaia matou mais muitos militantes no Araguaia. Esses de armas na mão, mas mediante covardias. Não é? Eles se entregavam acreditando em anúncios de alto-falantes de que teriam as vidas poupadas e eram assassinados. Fora exceções, sabe-se lá por que razões. E até o PCB, o velho PCB, que nunca pegou em armas, era pacifista, teve a sua cúpula barbaramente assassinada e alguns, inclusive, foram esquartejados. Realmente, depois de violenta ditadura e de todo esse processo que eu acabei de escrever, assassinatos, crimes, etc., talvez parecesse delicioso, partidos, uma esquerda legalizada, as pessoas tendo menos liberdade de falar, etc. Mas há um preço a pagar nisso. Há um ônus e um bônus dessa legalidade. Talvez as esquerdas não estivessem preparadas para o ônus, que é a infiltração, que é a deturpação e até dirigentes da esquerda e manipulações várias. Vejam, por exemplo, o que Golbery Couto e Silva fez, ajudando a promover alguns partidos à esquerda e, ao mesmo tempo, fazendo o que fez com Brizola e o PDT, que teve que surgir porque a sigla PTB, hoje completamente distorcida, foi entregue a Ivete Vargas, então, numa manobra de Golbery. Segundo Voltaire, existem dois tipos de ladrões. O ladrão comum, que é aquele que rouba a sua carteira, o seu dinheiro, o seu relógio, o seu cavalo. E existe o ladrão político, que é aquele que rouba o seu futuro, o seu conhecimento, os seus sonhos, a sua saúde, a sua educação, o seu salário, as suas forças, o seu sorriso. A grande diferença entre esses dois ladrões é que o ladrão comum te escolhe para roubar os teus bens, enquanto o ladrão político é você que o escolhe para te roubar. A outra grande diferença, e não menos importante, é que o ladrão comum é procurado pela polícia, enquanto o ladrão político é geralmente protegido pela polícia. Cento e 16 anos de atraso desse presidente capitão Jair Bolsonaro. No início do século, 1904, do século passado, cadetes da então escola militar, tendo o ex-marechal Dutra, Eurico Gaspar Dutra, que foi presidente do Brasil, como cadete, eles se levantaram contra a vacina obrigatória sob a liderança do grande médico sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz. A ignorância era incrível naquela época e ainda é hoje na figura do então presidente capitão Jair Bolsonaro, se colocando contra a vacina obrigatória. É muita ignorância. A ignorância
não usa farda, nem se veste como civil. A ignorância é ignorância mesmo. Naquela época tinham civis e militares, ficou icônica a questão da escola militar, onde o cadete Eurico Gaspar Dutra se levantou contra a ciência, contra a vacina obrigatória. Ora, 116 anos depois, esse capitão Bolsonaro e alguns ligados a ele, oriundos também da farda, se colocam contra a vacina obrigatória desse novo coronavírus. Isso é um absurdo. Bom dia, tudo bem? Vamos mais uma aula hoje para deixar a cabeça boa e o corpo bom. Vamos lá? Vamos para o chão agora com os nossos pezinhos. Vamos fazer um supino. O braço desce a 90 graus e sobe estendendo o cotovelo. Repare que o cotovelo vai ficar um pouquinho abaixo da linha dos ombros. Pode ser feito 2 séries de 10 a 12 repetições, tá? Depois aqui, 90 graus, flexionou o antebraço com o braço na linha da orelha. É um tríceps. De 10 a 12 repetições. Aproveita que já está no chão, flexiona um joelho e vai buscar o outro. Esse alongamento pode ser feito no chão, pode ser feito na cama, pode ser feito no sofá, tá? O importante é o quê? Flexionar o tronco à frente, sem curvar a coluna. Quanto mais retinho descer, mais vai alongar a posterior. Segura de 10 a 15 segundos. Juntou planta com planta, aproxima, levanta a postura. Coluna reta, cresce. Olha o alongamento axial. Segurou de 10 a 15 segundos. Relaxou. E terminamos por hoje. Tenha um bom dia. Aproveite fazer os exercícios. Não canto canção qualquer que espalhe aos ventos verdades ditas e reditas por boca de homem. Não canto canção nenhuma que embale, que adormeça, que acalente, que silencie homem algum. Canto sim, Val de Souza.